Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje, que será a aula 4, que é a Introdução à Simulação Empresarial, Tecnologias Aplicadas à Competitividade. Mal você já me conhece, sabe que é uma coisa nova que eu estou fazendo, gravar aulas. Não gosto disso, gosto das opções de interação dentro de sala de aula, mas o mundo hoje não permite isso e vou tentar fazer o melhor por aqui para vocês não perderem muito conteúdo também. Me desculpe se aparecer um cachorro latindo, uma criança gritando do lado, porque eu estou em casa e não estou num ambiente profissional para fazer isso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre simulação empresarial. E dentro desse contexto, vamos falar que o contexto empresarial é influenciado por várias forças, ou seja, competição, tendências de consumo, comportamento do consumidor, entre outros. Por que dentro do contexto empresarial a gente fala muito de competição? Existe uma empresa que não seja competitiva no mercado hoje? Você pode até falar assim, a minha não é, ela é sozinha no mercado e faz o que ela quer, não precisa ter competição para ganhar novos ares. Será que é isso mesmo? Será que os caras que estão lá não pensam em como que eles podem ganhar mais, lucrar mais, etc? Com certeza pensam. Numa organização, por exemplo, na implementação de processos de melhoria, sem ter um entendimento total do impacto das alterações, você não sabe aonde você vai chegar ou como você pode parar com isso. Vamos pensar que estou com a minha empresa lá, tranquila, e preciso testar um novo software que vai fazer o meu setor de vendas vender muito mais. Como que é esse teste? O que as empresas geralmente fazem? Fazem uma simulação. Pode ser a simulação dentro do próprio sistema que ela vai usar, ou até uma simulação real de como vai ser o mercado. Aí depende como a empresa quer lidar com essas coisas. Com essa tal simulação, para saber se realmente vale a pena ou não. Mesmo a gente fazer um test drive num carro, a gente não vai andar nele primeiro, ver se atende as expectativas, se o porta-mala vai caber o que você precisa carregar nele, etc. A simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e realizar experiências com este modelo com o propósito de entender seus comportamentos e ou avaliar estratégias para sua operação. Como seria bom para os desenvolvedores criar um software e sempre só simular que aquele software vai dar certo ou vender? Exemplo, eu crio um software que na minha cabeça vai ser fundamental para a Coca-Cola aumentar o índice de vendas dela. Pô, vamos simular isso? Como? Simular vendendo Dolly? Não dá. Tem que simular com um real produto. Se todo o sistema que vocês desenvolvessem, que nós desenvolvêssemos, fosse simuladores, a gente ia ter simulador para tudo e tudo ia funcionar e vender muito mais rápido. A vantagem essencial das simulações e de outros ambientes de aprendizagem sintéticos baseia-se no quê? Na capacidade de aumentar, substituir, criar ou gerir a vivência que o indivíduo tem com o mundo que o rodeia. Ao providenciar conteúdo realístico e instrumentos educacionais. Você acha que o AVA de vocês passou por alguma simulação? Quem está agora no quinto semestre, ou até o quarto, já perceberam a mudança que teve o AVA? Como que ele foi sendo testado, vocês simulando, reclamando e assim consequentemente melhorando? A gente fala tanto que a Microsoft faz isso, mas a Anguera fez também. A gente pegar lá em 2018, quando alguns entraram aí, 2018, não é isso? Era muito pior o AVA. Vocês podem falar que hoje era ruim, mas era muito pior. O nível de conexão limitava-se a um certo número de alunos. E foi nessa, entre aspas, simulação que chegou o que é hoje, e quem sabe daqui uns 2 anos vai estar melhor ainda. E ele coloca um exemplo aqui que a simulação empresarial foi criada na China. Mas algumas teorias disseram que quem criou foi a Força Aérea Americana, quando criou o Monopologs, e onde era pedido
aos participantes que simulassem a gestão de um inventário, assumindo o papel de gestores de armazém. Então, nesse cenário, a China não ganhou os seus créditos. Aí depois foi surgindo, em 56 surgiu o primeiro jogo de gestão globalmente conhecido, que é o Top Management Decision Simulation, desenvolvido pela American Management. E daí o número de simuladores cresceu rapidamente, por volta dos anos 60, estimava-se que o número fosse já de 100 e mais que 30 mil executivos tivessem já tido contato com pelo menos uma simulação. Você lembra da fase que criaram simuladores para autoescola? O que eles queriam fazer com isso? Fazer que você, para quem não tinha tempo de ficar na rua treinando com o carro real, usasse o simulador que chegaria o mais próximo da realidade real de uma estrada. Já cancelaram, mas é um plano legal. Talvez, como no Brasil tudo foi para ganhar mais dinheiro, pode ter sido também, mas já é um ótimo exemplo de simulação. O aumento do ritmo das transações veio também estimular o uso da simulação empresarial. Não há tempo suficiente para experimentar novos produtos no ambiente real e corrigir possíveis erros. Por isso que simulam possíveis erros, simulam possíveis usos, simulam software funcionando, software finalizando qualquer tarefa, para economizar tempo também da empresa. A simulação de qualquer sistema ou processo baseia-se no modelo do mesmo, ou seja, uma descrição apropriada para ser transformada em cálculos ou instruções que o computador pode executar, de modo a determinar possíveis comportamentos do sistema ao longo do tempo. Uma simulação pode ser comparada, por exemplo, com um teste de software, análise de erros. É bem provável, né? Você olha o que simula e pode ser que você seja aquele analista de teste que vai testar todas as fases de um sistema. Pode ser, mas a simulação já é uma coisa mais completa. Ela simula o sistema como um todo, não vai olhando por fases, olhando por etapas e procurando erros. A simulação de um modelo implica a realização em sequências cíclicas de 4 atividades. Primeira, escrita ou seleção do modelo, programação do modelo, execução do modelo, avaliação da simulação do modelo. Isso me lembra muito um ciclo de vida de criação do software. Para quem viu engenharia de software semestre passado, não tinha as fases lá, escrita, programação, execução e avaliação? É quase a mesma coisa. Só que você faz isso dentro de uma simulação, já testando o software final do cliente. Quando se observam os resultados de uma simulação, inerentemente avaliam-se esses resultados em um modelo subjacente. A utilidade da simulação depende do espírito crítico que acompanha a sua utilização. Convém distinguir na avaliação de uma simulação do modelo que baseia-se em diferentes direções de avaliação. O que são essas direções de avaliação? Completude e validade do modelo matemático. O que seria esse modelo matemático? Só conta? Talvez. Se fosse um sistema de contas, de financeiro, por exemplo, ia ter que ser muito mais cálculos para saber, muito mais simulações matemáticas para saber se aquilo estaria funcionando ou não. Consequências dos parâmetros do modelo, em particular dos que afetam as regras de decisão refletidas. Correção e flexibilidade do modelo programado. Você fez o modelo e na simulação vocês perceberam que precisa de alguma coisa para ficar mais flexível. Já usa-se a simulação também para resolver esse tipo de problema. Parâmetros da simulação e valores iniciais das variáveis. Lembra a parte de variáveis quando a gente falava de algoritmos, a parte de programação em C++, a gente criava parâmetros para cada variável de cada tipo, de cada setor, de cada área. É mais ou menos isso também, criar os parâmetros para aquela simulação. Quem vai fazer a simulação vai ser o setor financeiro, vamos criar parâmetro para que seja o setor financeiro que teste. Se é o setor de RH, vamos criar parâmetro para o setor de RH e assim por diante. A validade de um modelo e das simulações que ele suporta depende da confiança que se tem no modelo e nas simulações. Tomar decisões sobre um sistema ou compreender o seu comportamento vai, assim, depender do grau de concordância entre os comportamentos simulados e observados em sistema.
Às vezes, na fase de teste, o sistema rodou direitinho e você só percebeu algum erro na parte de simulação. Está errado quem testou e não achou esse erro? Não. Às vezes, dentro do sistema que foi sugerido e que foi pedido para testar, estava certo. Só na parte real, que é a simulação, que encontrou essa falha ou esse delay em algum processo. Podemos entender a simulação como um processo amplo, que engloba não apenas a construção do modelo, mas todo o processo experimental que segue pretendendo. Primeiro, experimentar e avaliar sistemas, criar novos sistemas e processos, simular situações onde as experiências são difíceis ou impossíveis. Às vezes até a pessoa do financeiro, vamos ao financeiro que geralmente é o lugar mais complexo. Fala assim, pô, essa conta aqui nenhum sistema consegue fazer, então eu jogo ela para o meu Excel e faço lá, que é mais simples e mais fácil. É um método, talvez. É o melhor método? Não. Você está saindo do seu sistema, está saindo das regras impostas pela sua empresa. Então faça várias simulações dentro desse sistema para que ele seja corrigido e feito esse cálculo que o usuário usa um sistema externo para fazer dentro do próprio sistema. Usar o modelo para prever o comportamento futuro, isto é, os efeitos produzidos por alterações no sistema ou nos métodos empregados na sua operação. Explorar situações com menor custo. Em ambientes simulados, minimizar erros. Pense a você como o dono dessa empresa. Paguei para fazer o software, paguei para a analista de testes, todos os testes concluídos, ok. Vou pagar para mais um time, mais um setor externo fazer a simulação desse sistema? Como que você, como dono dessa empresa que faz simulações, vai convencer o cara a usar o seu sistema de simulações? Depende muito de você, do que você quer, porque ele não vai querer gastar mais. Então você vai ter que minimizar esse custo, convencendo ele que o que ele vai gastar agora ele pode economizar no futuro. As ferramentas de simulação são frequentemente utilizadas para explorar cenários com vista à resolução de problemas concretos. As aplicações de ferramentas de simulação são várias, podendo ser sintetizadas nos seguintes grandes grupos. Você pode criar uma ferramenta de simulação só para apoio à decisão. Lembra do famoso SAD, Sistema de Apoio à Decisão? Você pode criar uma ferramenta de simulação de formação, uma aprendizagem interativa, talvez o AVA, pode ter sido uma ferramenta de simulação de sala de aula. Diversão e relacionamento social. Uso típico dos modelos e simulações de negócio. Planejamento financeiro, avaliação do risco, que é determinando, medindo e gerindo o equilíbrio entre lucro e certos tipos de risco. Previsão, através da análise de dados históricos, simulando cenários futuros e descobrindo tendências. Modelação do processo de negócio, mapeando os processos, tarefas e passos dos processos. A simulação como método de previsão de comportamento deverá permitir ao gestor ter uma visão quase imediata da evolução prevista para um certo período de tempo, permitindo assim, em caso de erro, o ajuste antecipado, evitando dessa forma o custo que lhe estaria associado. Ele pode até prever no sistema dele, fazer a simulação para saber se ele vai ter lucros ou prejuízos no ano. Ou simplesmente só ter prejuízo. Pode ser. Ele pensando que nesse ano, ou sabendo através de uma simulação que neste ano ele vai ter prejuízo, ele pode mudar alguma maneira, criar uma estratégia nova, uma tática nova para não ter todo esse prejuízo ou ter menos prejuízo, não sei. Software de simulação. Esse tipo de software pode demonstrar o curso do trabalho através de um sistema de gráficos. Isto permite que o gestor possa com clareza focalizar a existência de um problema e dar indicações de como lhe fornecer determinado aspecto. Foi exatamente o que a gente falou. Se ele pode simular, pode saber se no meio do ano vai dar um erro, ou no final do ano pode dar um prejuízo, ele pode evitar aquele prejuízo. Trazendo para o mundo atual, são essas simulações que esses caras estão fazendo sobre esse vírus aí. Eles fazem cálculos e cálculos de como pode crescer, como pode diminuir, fazem simulações de como pode ser
E em cima dessas simulações é que eles tomam as medidas para prevenir ou para combater, ou até para conter o que pode acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, etc. Se por um lado há modelos que permitem o auxílio à atividade diária, outros existem que permitem dar formação, treinamento aos gestores para situações possíveis em ambientes de negócios específicos. Vamos pensar o seguinte. Às vezes, acho que a gente até tem aluno que tentou fazer uma disciplina, uma faculdade totalmente EAD, totalmente à distância. Testou o modelo, viu que não dava certo, antes de terminar, de gastar, sei lá, 1 ano, 2 anos de mensalidade, já viu, pô, esse não é o modelo que eu consigo me adequar e fazer aquilo. Isso pode ser tratado também como uma simulação empresarial, uma simulação diária do que você pode ou que não pode. Quando você está na dúvida, você até faz. E depois é que você vê se vai dar certo ou não vai e pode combater esse prejuízo, esse gasto de dinheiro desproporcional que você vai ter caso não termine esse curso. Sistemas estáticos ou dinâmicos. Os modelos estáticos são aqueles que permitem representar um determinado processo, em um determinado momento, para o qual as suas formulações não consideram a variável tempo. Agora, os modelos dinâmicos têm em consideração a variável tempo e representam as alterações ocorridas no processo à medida que essa variável vai avançando, ou seja, é possível verificar ou definir uma ordem temporal entre os eventos a simular. Dinamismo, uma palavra que tem que estar no nosso dia a dia. Nada estático. O estático vai ficar parado, como o próprio nome diz, considerar a variável do tempo. Os dinâmicos não. Eles podem definir uma ordem e cortar no meio ou tentar resolver o problema no meio da simulação. Modelos com eventos discretos. Os modelos com eventos discretos são aqueles em que as variáveis dependentes variam discretamente em pontos específicos do tempo simulado. Elas variam discretamente em pontos específicos do tempo. Você fez um cálculo de um tempo e discretamente aquilo vai se movendo, se mexendo, alterando algumas coisas dentro daquele tempo simulado. Ou seja, não vai alterar o tempo, mas dentro desse período alguma mudança discreta aconteceu. A variável de tempo pode ser contínua ou discreta em tais modelos, dependendo. Essas mudanças discretas nas variáveis dependentes podem ocorrer em qualquer ponto do tempo real, ou unicamente em pontos pré-determinados. Os modelos com eventos contínuos são aqueles em que as variáveis dependentes podem variar continuamente ao longo do tempo. Já cria o tempo e determina que esse modelo meu dos eventos vai ser contínuo. Em qualquer momento a gente pode parar, vocês vão perceber que a gente parou e para fazer uma mudança, para testar uma variável e etc. Não vai ser discreta como o anterior, vai ser uma coisa contínua. E os softwares que permitem a simulação híbrida, que podem ser variáveis discretamente ou continuamente, ou continuamente com saltos discretos sobrepostos. Ou seja, uma discreta, outra vai ser continuamente, e a híbrida que pode ser discreta ou continuamente. Certo, galera? Reuniram já? Bora acordar então, falta só mais 40 slides. Bora lá! Programação. Linguagem. O modelo é escrito através das equações. Linguagem verbal, falamos muito disso também. É favorável para os modelos mais complicados e extensos em que há possibilidade de modularidade, ou seja, rotinas ou funções. Interface gráfica, como o próprio nome já disse, é descrita através de símbolos gráficos, linguagem gráfica ou visual. Permite ver o modelo como um todo, minimizando a possibilidade de conter erros de tradução e permitindo realizar simulações sem escrever as equações do modelo. Qual o modelo que o cliente mais gosta de usar, mais entendível? É o gráfico, certo? Você mostra lá para ele graficamente, qualquer leigo, não precisa ter conhecimento de linguagem de programação nenhuma, vai saber o que está acontecendo, em que fase está o sistema, como que o sistema está se comportando, etc. Vantagens da simulação.
A possibilidade de reaplicação precisa dos experimentos, o que permite o teste de várias alternativas diferentes para o mesmo sistema. A manipulação das condições experimentais, o que não seria possível no sistema real. Imagina você no banco de dados fazendo testes no banco real, na base de produção, e você fala, pô, isso aqui eu não gostei, eu tenho que apagar toda aquela coluna, toda aquela linha, todo aquele registro. Impossível fazer isso, você sabe, né? Possível não é, você vai conseguir, mas vai ter um trabalho muito grande. A base de teste não, você pode simplesmente ou apagar isso aí, ou voltar um backup anterior, ou apagar tudo e começar do zero, e é por isso que existem as simulações. Segunda, a avaliação de longos períodos em um espaço curto de tempo. Numa base real, você quer testar um ano, você tem que esperar passar um ano. Na hora de simulação, você pode simplesmente alterar a data e fazer que hoje você está em janeiro e amanhã você já está em dezembro. A economicidade se comparada à experiência no sistema real, pois estas, quando realizadas, podem acarretar consequências danosas ou irreparáveis. Testou o sistema o ano inteiro, gastou uma grana violenta com salário, com pagamento, com sistemas, com computador, e deu errado. Na simulação você vai testar aquilo um dia, você perdeu no máximo uma semana de trabalho. Desvantagens. Como sempre, nada existem só com vantagens. Necessidade de exatidão na seleção dos dados de entrada do sistema. Dados incorretos ocasionarão informações incorretas. Pode ser também, se você pega, insere o dados que você quer lá para saber que vai dar certo e depois fala para o dono do sistema que deu tudo certo, ele vai testar com os dados reais e não vai dar ruim. Possíveis dificuldades na interpretação dos resultados, principalmente para as pessoas não versadas na linguagem utilizada no modelo. Essa desvantagem você pode trocar ela mostrando graficamente. Como a gente falou no slide anterior, você mostra isso graficamente e você pode mostrar para a pessoa o que pode acontecer e o que não pode. Exigência de sólidos conhecimentos de informática e do objeto da simulação para a construção dos modelos. Mas isso geralmente quem já faz é a própria empresa que vende essa simulação para eles. Lentidão no processo de desenvolvimento em virtude do tempo necessário para a modelagem e experimentação do sistema. Vocês viram que são 4 desvantagens que a gente consegue reverter, né? Pode deixar elas por uma desvantagem mínima. Agora a parte de jogos de empresa, o conceito disso. Vamos ler só um aqui, vai. Jogo de empresas é uma simulação na qual pessoas participam ativamente como tomadores de decisões, dentro de um sistema organizacional que está sendo simulado. A gente já tentou fazer isso hoje na aula, por exemplo, a gente ia fazer um negócio desse, ia simular uma tomada de decisões, no qual a decisão do grupo poderia, sei lá, deixar uma galera de DP, uma coisa importante dentro da nossa empresa que seria a sala de aula. Ou seja, a tomada de decisão teria que ser bem assertiva, ou as consequências poderiam ser grandes também. Mas pensem em uma simulação que você possa fazer esse jogo simulando alguma coisa que possa dar errado ou dar certo. Agora, diferenças entre jogos de empresas e simulações. Vamos na parte dos objetivos aqui. Ó. Chegar a soluções gerais na teoria dos jogos. Na simulação, obter soluções específicas para cada problema em particular. Jogos de empresas, treinamento dos participantes, ensino de técnicas e cenários para observação de comportamentos. A gente poderia fazer um jogo simulando alguma coisa e virar a teoria dos jogos? Poderia fazer o contrário, né? A gente faz um joguinho, simula alguma coisa para chegar numa solução geral. Eu também acho que até um método diferente para a gente testar jogos de simulação e a teoria dos jogos. Objetivo dos jogos de empresas. Objetivos acadêmicos, treinamento, didática e pesquisa. Quantas vezes eu falo para vocês, galera, vamos treinar a autoconfiança de vocês aí. Quem vai vir aqui na frente apresentar alguma coisa ou falar alguma coisa? Hoje vocês devem ter notado a evolução que vocês tiveram do primeiro semestre para cá. Onde para uma pessoa falar era um sacrifício danado e as outras também não falavam, mas
tinham que curtir um barato com a cara de quem estava falando. Hoje já não. Talvez amadureceram um pouco, pode ser. Mas hoje todos que eu peço para falar, não falam mais a bendita palavra que eu adoro. Ah, não sei, não quero falar. Não, todos hoje na sala de vocês falam, se expressam, fizeram esse treinamento e chegaram até hoje para ter uma didática boa em sala de aula. Pesquisa. Pesquisa eu acho que é a coisa mais simples para vocês. Exemplo no Google hoje, pesquisa o que vocês quiserem, vocês têm resposta em menos de 10 segundos. Os objetivos comportamentais. Desenvolvimento de habilidades. Talvez quem não conseguisse nem falar hoje já fala. Aumento de conhecimento. Com certeza você adquiriu algum conhecimento nesses 2 anos que você está aqui na faculdade. Às vezes você pode até por criticar ou por, sei lá, coisas suas. Você fala assim, eu não aprendi nada aqui, não sei. Alguma coisa você aprendeu. Nem se for uma palavra sequer para algum professor, você aprendeu. Fixação de atitudes. Nessa sala, muito mais. Quantas pauladas vocês já tomaram para mudar algum tipo de atitude? Realmente hoje vocês podem falar, nós mudamos. Somos um quinto semestre que hoje dá para acreditar na maioria dos alunos que estão aí dentro. Palavras minhas, hein? Principais características dos jogos de empresas. Possibilidade de modelar a realidade da empresa. Papéis claros, regras claras. Condições para que seja um jogo atrativo e envolvente. Quantas vezes, dependendo da aula, você já fala, putz, hoje eu só vou porque eu estou esperando falta. Putz, hoje eu só vou trabalhar porque eu não posso ficar desempregado. Esses jogos são para animar ali dentro. Fazer com que aquele ambiente fique atrativo, envolvente, que traga vocês produtivos para aquele lugar. Papéis desempenhados nos jogos de empresa. Papéis estruturados. São fornecidos aos participantes orientações detalhadas sobre o comportamento que devem adotar. Papéis semi-estruturados. São fornecidas apenas de forma genérica as orientações sobre como os papéis devem ser exercidos. Papéis desestruturados. Não são fornecidas orientações pré-determinadas a respeito dos papéis a serem executados. Essa definição fica a critério dos participantes. Imagina só, galera, hoje a aula é com vocês definem quem vai dar aula, se virem aí, façam o melhor. É mais ou menos esse papel desestruturado. Classificação dos jogos de empresa. Quanto à especificidade do modelo, tem-se jogos sob medida. É utilizado basicamente para treinamento de funcionários. Trata-se dos jogos que simulam a realidade particular de uma empresa. Jogos setoriais são aqueles que simulam a atividade de empresas de um determinado setor, como industrial, por exemplo. Jogos funcionais são jogos que simulam uma função empresarial, tais como produção ou marketing. Jogos gerais são jogos em que as principais funções da empresa são simuladas, mas sem o aprofundamento de nenhuma delas. Classificação dos jogos empresariais. Quanto à operacionalização, jogos de computador. Isso vocês devem entender demais, né? Alien e companhia, jogadores contra computador, jogadores contra jogadores. Manuais correspondem a jogos que não possuem necessidade de uso de um computador para processamento das informações. Nesses jogos, outros tipos de utensílios como quadros, tabelas e máquinas de calcular são utilizados. Aqui a gente já lembra do Wellington, né, professor? Já lembra de você lá com as criancinhas do Fundamental 1 ou até os adolescentes Fundamental 2, quebrando a cabeça para fazer alguma coisa sem uso de computadores. Classificação dos jogos de empresas. Com relação à explicitação da competição entre as equipes, tem-se jogos interativos ou competitivos. São aqueles em que o desenho de uma equipe afeta o desempenho. São aqueles em que o desempenho de uma equipe afeta o desempenho das outras. Ou seja, eu vou ganhar, você vai perder. Jogos não interativos são os jogos nos quais o desempenho de uma equipe não é afetado pelo desempenho das demais. Isto é, o desempenho de uma equipe depende apenas das suas próprias decisões. É sem graça, né? Mas funciona também.
Finalidades desses jogos. A classificação dos jogos de empresas. Serve para treinamento gerencial, para seleção de pessoas, famosas dinâmicas em entrevistas, para pesquisa, para finalidades didáticas. Claro? Elementos que compõem um jogo de empresa. Manual, compêndio onde são registradas todas as informações necessárias para a prática do jogo e as regras que norteiam seu funcionamento. Animador, pessoa encarregada da definição dos parâmetros iniciais, da operação dos modelos matemáticos de simulação. Coordena as equipes, gerencia jogadas, etc. Processamento, módulo no qual são executados cálculos matemáticos que correspondem à simulação dos dados. Jogador, participante ou grupo de participantes encarregado das decisões. Representa normalmente uma empresa que traça estratégias no intuito de superar os demais competidores. Principais contribuições educacionais. O que eles contribuem educacionalmente? Propiciam aos estudantes a não passividade, fazendo com que eles tenham ações ativas, buscando através do questionamento, da criação e da reflexão do seu aprendizado. O ideal de uma empresa é você criar jogos que possam realmente acontecer lá dentro. Quando acontecer, os participantes vão lembrar daquele jogo, vão saber da solução que tiveram naquele jogo e aplicar elas no dia a dia real da sua empresa. Limitação dos jogos. Desequilíbrio entre a complexidade do jogo e a motivação dos participantes. Você pega um jogo muito chato, por exemplo, eu não sei se nessa turma a galera... Eu acho que não, vai. Esses caras aí que gostam dos jogos virtuais, se a gente começar a jogar xadrez aí dentro. É um jogo bem complexo. A motivação de um ou outro, às vezes até sabe jogar e falar, eu não sei não, é muito chato, demora demais. Sai. Tem que pensar nessa complexidade do jogo também. Dificuldade de validar e quantificar os efeitos do jogo. O jogo vai ser tão complexo, vai valer a pena? Vai ser quantitativo? Falta de evidências quanto à relação entre bons jogadores e bons gestores. Querendo ou não, quando você faz uma dinâmica de grupo, a pessoa que está olhando vocês, ela consegue detectar o cara que é o gestor e o cara que vai ser gerido por alguém. Alguma atitude, alguma expressão, algum respeito que se autogera naquele ambiente, ela já percebe isso. Antagonismo na relação entre o preparo dos participantes e o grau do desafio do jogo. E finalizando, a avaliação de jogos de empresa. A avaliação do jogo de empresa deve ser realizada de forma abrangente, composta pela avaliação da empresa, da equipe e dos alunos individualmente. É sabido que em determinados grupos de trabalho existem apenas algumas pessoas que trabalham e outras que apenas acompanham o trabalho. É nada. Será que isso acontece na nossa sala? Acho que não, né? Esse fator, acompanhar o trabalho, é uma das imitações mais frequentes encontradas nas aplicações de jogos de empresa. Um faz o trabalho todo e o outro ganha mérito por isso. Isso aí, galera. Muito obrigado. E aceito sugestões para as próximas aulas, para isso ficar mais dinâmico, porque realmente ficar olhando para a tela do computador é chato. Sem poder brincar ou xingar alguém em sala de aula é chato. Então vamos tentar desenvolver alguma coisa mais interessante para vocês não perderem muito conteúdo até essa crise toda acabar. Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite.